Stewie Griffin é um bebê extremamente inteligente que muitas vezes fala e age como se fosse um adulto. Porém, por fazer parte da família Griffin e ainda ser muito pequeno, muitas coisas ruins vivem acontecendo com ele, e geralmente essas coisas são provocadas por algum membro de sua família. Pensando nisso, separei algumas das piores coisas que já aconteceram com Stewie. Foi empurrado da escada. Enquanto Meg e Chris brigavam, eles acidentalmente jogam Stewie escada abaixo, causando um enorme machucado em sua cabeça e deixando ele inconsciente. Ao perceberem o que tinham feito, Chris e Meg entram em pânico, mas ao invés de levar Stewie para um hospital, eles decidem escondê-lo de todos até que melhore. Mas como Stewie não acordava, os dois decidem usar um chapéu para esconder o machucado e deixá-lo longe de seus pais. Um tempo depois, enquanto Chris e Meg lavavam a cabeça de Stewie, tentando tirar as larvas que tinham aparecido no machucado, eles são interrompidos por Peter, que já sabia que Stewie estava machucado e inconsciente. Os garotos ficam chocados por ele saber a verdade, mas ao invés de ficar bravo, Peter revela que já nocauteou os dois várias vezes quando eles eram mais novos, e por isso pretende ajudar os dois a continuarem escondendo o acidente de Lois. Um tempo depois, como Stewie não acordava, Peter resolve tirar os curativos improvisados para ver como estava a cabeça do garoto, e descobre que os ferimentos só estão piorando. Não podendo mais manter a farsa, Peter resolve recorrer a seu último plano. Ele joga Stewie atrás do carro quando Lois estava saindo da garagem, fazendo com que ela passasse por cima do bebê e depois pensasse que foi a responsável pelos ferimentos dele. Ah, meu Deus, Stewie! Deus é pai, o que eu fiz? Parece que você atropelou ele, Lois. Foi contaminado. Quando Francis, o pai de Peter, que é extremamente religioso, visita Quahog, ele começa a insistir muito que Stewie deve ser batizado. No entanto, Lois não concorda com essa ideia, e por isso Peter e seu pai levam Stewie escondidos até uma igreja. Mas chegando lá, o padre diz que não pode batizar o garoto porque a água benta estava contaminada. Sem acreditar no padre, Francis pega Stewie e joga ele dentro da pia cheia de água. Com isso, Stewie acaba ficando muito doente, e quando Peter e Lois o levam ao hospital, o médico diagnostica o garoto como uma anemia tóxica temporária, que havia enfraquecido muito o sistema imunológico dele, e por isso ele deveria ficar isolado em um ambiente de plástico livre de germes. Depois disso, Stewie acaba sendo preso dentro de uma espécie de caixa plástica, e começa a ser atormentado por Brian, que o obriga a assistir programas ruins de TV. Depois disso, Stewie fica muito agitado, e Lois acaba colocando ele dentro de uma bolha de plástico para ele poder se movimentar, mas Brian o chuta e ele é arremessado para a rua. Depois, para atormentar ainda mais Stewie, Brian pinta a bolha dele de preto, para ele não poder ver nada e assim não saber onde estava indo. Eu não aguento mais, deixa eu sair daqui, eu não aguento mais. Relaxa, Stewie. Teve uma concussão. Depois que uma mulher no supermercado confunde Stewie com uma garotinha, ele fica muito triste e revoltado. Um tempo depois, sem conseguir esquecer o que aconteceu no supermercado, Stewie resolve se tornar mais másculo, e para isso ele decide entrar para um time de futebol americano. Durante o treinamento, Stewie é visivelmente menor que as outras crianças, mas mesmo assim ele insiste em jogar. Porém, quando o dia do jogo chega, o treinador se nega a deixar Stewie jogar, pois ele iria se machucar, já que ele era muito menor que os outros garotos. Mas depois de ser ofendido pela mãe de um dos garotos, Brian consegue convencer o treinador a mudar de ideia e deixar Stewie jogar. Durante seu primeiro lance no jogo, Stewie cai e sofre uma terrível concussão, mas Brian e Chris resolvem esconder isso do resto da família. Depois do acidente, Stewie fica desacordado por um bom tempo, e quando ele acorda fica muito confuso e começa a ter alucinações com um telefone. Chris então resolve dar uma nova pancada na cabeça de Stewie para ele voltar ao normal, mas o garoto acaba desmaiando novamente, e com isso os dois são obrigados a levar o garoto para um hospital. Não dá pra fazer um capacete pra dentro. Chris, você está maluco? Shhh, vamos deixar ele dormir. Pegou herpes. Enquanto Brian e Stewie assistiam TV, eles veem uma cena de um ritual de irmãos de sangue. Brian explica que esse ritual serve para selar um laço mais profundo que a amizade. Ao ouvir isso, Stewie insiste que eles façam o ritual, e Brian concorda. Então eles fazem o ritual e compartilham seu sangue um com o outro.
No dia seguinte Stewie acorda e descobre que tem uma ferida nojenta de herpes em sua boca, e com raiva ele vai confrontar Brian. Mas o cão insiste que não tem nada a ver com isso, porque ele não tem herpes. Mas muito desconfiado Stewie agarra Brian pela coleira e fica em choque quando descobre que por baixo do pelo Brian é cheio de herpes. Depois disso Stewie fica furioso porque mesmo sabendo que tinha herpes Brian concordou em fazer o ritual de sangue. Brian tenta acalmá-lo, mas Stewie continua furioso, dizendo que a herpes é uma doença feia, nojenta, repugnante que dura a vida toda. Depois disso Stewie sofre com vários problemas devido à sua herpes, e à noite resolve desabafar com Rupert. Chris acaba ouvindo conversa dos dois, e revela que Brian também passou herpes para ele intencionalmente. Com isso os dois decidem se juntar, e fazer Brian se arrepender de tê-los contaminado com herpes. Oh meu Deus, isso não é um cachorro com herpes, é um herpes com cachorro. Teve queimaduras de sol. Enquanto cuidava de Stewie, Peter acaba levando ele para um jogo de golfe e deixa o garoto um bom tempo no sol. Com isso Stewie acaba ficando bronzeado e depois de ver como estava, ele começa a achar que estava muito bonito e por isso decide manter a aparência bronzeada. Stewie passa a se sentir tão bem bronzeado que decide adotar o estilo de vida das pessoas bronzeadas. Ele chega até a dar uma festa em seu quintal exclusiva para pessoas bronzeadas. Procurando uma forma de manter o bronzeado perfeito, Stewie decide usar uma cama de bronzeamento em seu quarto. Ele pede a Brian para acordá-lo após 15 minutos de bronzeamento, mas Brian acaba dormindo por 6 horas, e quando ele lembra de ir tirar Stewie, o garoto estava extremamente queimado, sua pele estava avermelhada, e ele mal conseguia se mover e sentia muita dor por todo o corpo. Depois de sofrer por um tempo Stewie começa a descascar, e Brian percebe que ele tem uma verruga na barriga. Convencido de que é câncer de pele, Stewie começa a fazer algumas coisas que tem vontade antes de morrer, e Brian acaba sendo forçado a ajudá-lo, já que a culpa foi toda dele. No final, Stewie descobre que não tem câncer e desiste de se bronzear. Eu não consigo. Pega a loção, passa a loção em mim. Se chegou até aqui, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Também deixe aí nos comentários o que achou do vídeo.